o Deus que vê. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê. Gênesis capítulo 16, verso 13. Agar teve uma vida difícil, muito difícil. Primeiro, ela era uma escrava egípcia, possivelmente adquirida por Abraão e Sara quando eles foram para o Egito no início das suas viagens por causa da fome que estava tendo em Canaã. Segundo, a sua senhora teve a brilhante ideia de entregá-la a Abraão para que ela engravidasse dele. E então, o bebê seria reivindicado por Sara como se fosse filho dela. O costume estranho, mas legal naquela época. Esse, de fato, era um costume comum na época patriarcal e Agar, sem dúvida, estava familiarizada com ele. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis para ela. Pelo contrário, Agar não tinha voz sobre o que aconteceu com seu próprio corpo, muito menos com o próprio filho que ela gerou. No entanto, o nome de Agar está registrado na Bíblia como tendo Deus falando pessoalmente com ela. Não uma, mas duas vezes. Olha que privilégio. Essa é uma história incrível, especialmente aos olhos daqueles que pensavam que Agar seria apenas uma escrava e nada mais, alguém sem valor. Talvez nem mesmo uma pessoa inteiramente, mas na primeira vez, ela ainda estava grávida. Ela não aguentou mais a pressão, a vida e fugiu. Porém, Deus tinha planos para ela e para o seu bebê. E sabia que Agar não sobreviveria sem a proteção da família de Abraão. E mesmo que não fosse exatamente aquele o ideal que Deus intentara, o Senhor não falhou com ela. Em palavras surpreendentemente semelhantes às que Gabriel usaria com Maria no futuro, você pode comparar Gênesis 16 com Lucas capítulo 1, você vê que Agar teve um encontro especial com Deus. E Deus cuidou dela. Tanto é que ela deu a Deus um título diferente. Ela o chamou de o Deus que vê. A segunda vez que o Senhor apareceu para Agar foi quando Ismael era um menino e Isaque havia nascido. Dessa vez, Deus permitiu que Abraão a mandasse embora. É lógico, com provisões, mas mesmo assim ela foi expulsa de casa. Mas ela deveria saber que Ismael seria grande o suficiente para cuidar dela. Ele estava agora adolescente. E mais uma vez, novamente, quando eles quase estavam morrendo de sede no deserto, Deus não apenas falou com Agar, mas lhe fez promessas muito parecidas com aquelas que havia feito Abraão. E ele miraculosamente providenciou água para ela e para o seu filho. Assim como também faria mais tarde com os próprios israelitas. Deste modo, a gente percebe que Agar, sendo apenas uma escrava, recebeu atenção e cuidado especial de Deus, que realmente a via como ela era. O Senhor prometeu a Agar que do ventre dela sairia uma grande nação de descendentes. E hoje, acredite se quiser, há quase 100 vezes mais descendentes de Ismael, por exemplo, os árabes, do que os descendentes de Isaque, que seriam os judeus. É interessante como Deus vê as coisas do ponto de vista divino e cuida das pessoas nos mínimos detalhes. Portanto, devemos ver as pessoas não como elas são, mas como Deus as enxerga.